Bora lá, galera, então, próxima aula, agora aula 5, a gente vai falar sobre sequenciadores. Essa aula ela é específica sobre sequenciadores porque eles são uma ferramenta um pouquinho mais complexa e a gente vai ligar os sequenciadores em todos os módulos que a gente já viu até agora. Então eu dediquei essa aula inteira só para sequenciadores. Você pode perceber que eu tô falando meio rápido, porque é isso, são muitos conteúdos, eu tô tentando trazer um curso bem sucinto para vocês, uma parada mais dinâmica mesmo, que você possa pegar pelo menos um pouco da noção do que é tudo isso. Mas é isso, são muitas informações, tem muita coisa para passar, eu gostaria de ficar horas aqui falando com vocês, mas não dá para um curso nessa pegada assim, é mais isso mesmo, foi assim que a gente moldou, também para ser uma coisa mais dinâmica, às vezes você tem uma dúvida numa coisa, você vai lá, seleciona a parte que você quer e só vê o que você quer. Então, nós vamos falar sobre os sequenciadores hoje. Vamos falar para que eles servem, os parâmetros dele, ou seja, os steps, o comprimento, né, o length. Falar um pouco mais sobre control voltage, triggers e gates. Isso não é só sobre os sequenciadores, tá? Os control voltage, triggers e gates, eles estão presentes na síntese modular inteira. Todos os módulos trabalham com esses conceitos. Então, isso é muito importante. A aula de hoje é muito importante. E vamos fazer conexões com os módulos. E, como bônus, eu vou trazer o scope aí, que é uma das ferramentas que já vem nativa do VCV, e é uma ferramenta muito importante se você quiser ter uma profundidade melhor do que está acontecendo com o seu sinal. Ok, eu tô com os módulos da última aula aqui, eu vou deixar eles aqui pro ladinho, e vamos abrir o nosso sequenciador. Eu vou usar esse cara aqui, ó, o Sec3, é o sequenciador que já vem nativo do VCV, e você pode ficar meio assustado olhando essa tela cheia de botões, mas cara, ele não é tão complicado assim, é de boa de entender, e vamos partir para cima porque a aula de hoje vai ser muito legal. Bom, o que são sequenciadores? Lembra que eu falei para você nas últimas aulas a respeito desses inputs, dessas entradas de control voltage, para você conseguir controlar os knobs partindo desses inputs de informação? Então, o sequenciador nada mais é do que um cara que organiza para você informações e dá para você de acordo com cada momento dele, cada momento que ele atua, ele vai caminhando dentre as informações. Vamos começar mais praticamente porque fica mais fácil de explicar. Vamos para os parâmetros do sequenciador. Então, vamos começar com os steps. Esse sequenciador aqui, todo sequenciador trabalha com steps. Esse sequenciador aqui, ele trabalha com um conjunto de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 steps, tá? Ele tem 3 canais de steps. Então aqui nós temos um canal isolado, outro canal isolado e mais um canal isolado. Quando você pensa numa sequência, você precisa pensar linearmente. Esse sequenciador, ele traz a sequência linear pra gente aqui, ó. Vocês conseguem ver que essa bolinha, ela tá caminhando para os lados aqui, certo? Ok, nós temos o tempo do sequenciador. Se a gente quiser acelerar esse sequenciador, a gente aumenta o tempo aqui, isso é o BPM dele, ó. A bolinha está andando mais rápido, tá vendo? E a cada ponto que essa bolinha passa, isso aqui é uma matriz. A cada ponto que ela passa, ele está atuando em um desses knobs. Ok, mas e onde está a saída desses knobs, né? Se ele usa para controlar alguma coisa, ele precisa ter um sinal que sai dele. Nós temos aqui os nossos outputs. Então a gente tem o output de control voltage 1, o output de control voltage 2 e o output de control voltage 3. E aqui a gente também tem um trigger, que eu vou falar um pouquinho mais tarde para vocês, mas ainda nessa aula. Esse sequenciador, ele está trabalhando automaticamente, ou seja, o clock dele, todo sequenciador precisa de um clock, é o tempo que ele atua, é o clique desse sequenciador. Esse clock, ele está atuando internamente, então a gente está usando esse tempo interno dele. Se a gente conectasse alguma coisa que desse esse clique, ele trabalharia de forma externa, e toda vez que esse clique acontecesse, ele passaria para o próximo step. E como que a gente manda isso aqui? A gente manda através de um trigger, mas eu vou explicar o trigger para vocês um pouquinho mais para frente. Segura aí que vocês vão entender legal. Para a gente entender melhor esse sequenciador, eu vou usar uma ferramenta que eu falei para vocês que eu ia explicar no final, mas eu já vou usar ela agora para poder usar com vocês. Esse cara aqui é o Scope. Ele é uma ferramenta muito importante mesmo. Por quê? O Scope, você consegue ver sinais. Então, se eu pegar esse oscilador e jogar aqui dentro, olha lá, eu estou vendo a onda que ele está gerando. Olha a onda senoide. Olha a onda triangular. Olha a onda dente de serra.
Olha a onda quadrada. Você pode perceber que ele está gerando essas ondas, mas você fala para mim, pô, isso aqui não tem nada a ver com uma onda quadrada. Realmente, não tem nada a ver com uma onda quadrada. Mas por quê? Porque esse oscilador aqui, ele simula um oscilador analógico. Os osciladores analógicos, eles não têm os formatos de onda perfeitos. Nem mesmo a senoide, que é a onda mais pura de todas, ela não é perfeita. Você pode ver a onda triangular, que ela não é um triângulo perfeito, porque ele está simulando um oscilador analógico. Se você pegar um oscilador digital, existem modelos digitais, você vai ver que é uma onda triangular perfeitinha. Tá? É só por isso. Aqui não tem segredo. Aqui a gente tem o ganho, a gente está aumentando o volume. A gente tem dois canais, né? O canal 1, canal 2. Cada um tem uma cor. Fica fácil de ver. Ué, cadê a cor desse canal? Deixa eu conectar outro cara aqui. Aqui, ó. Cada um tem uma cor. Olha que legal. Isso aqui é uma coisa nova da versão 2. O formato da onda fica da cor do cabo. Muito legal isso. Eu não tinha reparado isso antes. Bom, tudo bem. Mas a gente não tá aqui para falar sobre osciladores. E nem sobre o scope. A gente só vai usar o scope como uma ferramenta aí. Mas pro final da aula eu explico certinho o que cada parâmetro faz. Mas nesse momento a gente vai usar ele para entender o sequenciador. Então eu vou pegar a saída do meu primeiro canal aqui do sequenciador e vou conectar no input do meu scope. Vocês estão vendo uma linha reta. Nossa, tá quebrado, né? O que é essa linha reta? Bom, essa linha reta significa... Ela tá certinha, porque todos esses knobs aqui, eles estão zerados. Eles estão em 0 volts. Se você olhar pra notinha que ele tá dando ali, ó, CV1, step 1, 0 volts. Se eu aumentar aqui, ó, ele vai aumentar. Só que, ó, você não tá vendo nada, só de vez em quando muda. Por quê? Porque você tem que aumentar o tempo, diminuir o tempo do seu osciloscópio, para você conseguir enxergar direito o que está acontecendo. Então, eventualmente, ele vai fazer um desenho aqui. Como a gente só está no primeiro step aqui, fica meio difícil da gente ver exatamente, né? Mas eu vou mexer um pouquinho os knobs aqui, ó, para vocês verem o que está acontecendo. Então, olha só. Cada passo que ele está dando, ele vai desenhando uma posição. Essa posição, eu vou introduzir o conceito agora para vocês de control voltage. Control voltage é isso. Ó, ele está funcionando. O mínimo de voltagem. Aqui a gente tem uma informação sobre a voltagem. Então, a voltagem mínima que está entrando é 0. É lógico que é 0. Não tem nada que está abaixo de 0 aqui. Todos os que estão centralizados estão no 0 e a gente só girou knobs para cima. E o máximo que está acontecendo é 4,63 volts. O padrão Eurorack ele funciona de menos 5 volts a mais 5 volts para sinais de áudio. E de menos 10 volts para 10 volts para sinais de control voltage. Isso é muito importante a gente entender. Aqui dentro do VCV não é uma questão tão séria, mas se você estivesse mexendo com hacks físicos, isso é uma informação muito importante, porque você pode queimar a entrada do seu módulo conectando uma voltagem muito alta numa porta que só serve para menos 5 a mais 5. Então aqui, é isso, gente. É basicamente isso. Aqui eu estou setando um conjunto de valores a uma sequência, e ele está executando a sequência à medida que meus steps vão caminhando. Se eu aumentar o tempo aqui, ó lá, ele está desenhando pra gente os nossos steps. Se eu jogar, por exemplo, um step negativo, ó, eu vou jogar esse cara para trás, ó. Olha lá ele aqui, ó. E se vocês contarem, vai ser 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Esse cara vai ser o 2 no caso de novo, né? Vou fazer mais didático. Ó, esse cara aqui, ele tá em menos 10 volts. Olha o nosso mínimo aqui, ó. O mínimo tá batendo em menos 10. E é isso. Isso é uma sequência. É importante lembrar essa questão que eu falei. Então, nós temos uma divisão entre dois tipos fundamentais de sinal. Nós temos o sinal de áudio e o sinal de controle de voltagem. O sinal de áudio ele funciona de menos 5 a mais 5 volts e o controle de voltagem de menos 10 a mais 10 volts. E por que tem essa diferença, né? Então, o sinal de áudio ele funciona de menos 5 a mais 5 porque isso é um padrão. Se você pegar a saída do seu fone de ouvido, ela vai estar funcionando de menos 5 a mais 5 também. Às vezes de menos 3 a mais 3, mas normalmente de menos 5 a mais 5. No padrão Eurorack é sempre menos 5 a mais 5 o áudio. E essa questão dos 10 volts é porque às vezes tem controles que você começa a controlar eles do zero. Então ele nunca vai ter valores negativos. Então para você ter o mesmo range, mesma distância entre pontos, de menos 5 até mais 5 a gente tem uma distância de 10. De 0 até 10 a gente tem uma distância de 10 também.
Acontece que às vezes eu quero inverter o sinal, daí por isso que rola a parada do -10. Eu não vou me aprofundar muito nesse ponto, mas o que é importante vocês entenderem é que existem esses dois tipos de sinal. E existem algumas entradas dos módulos que preferem receber sinais de controle do que sinais de áudio. Elas podem receber sinais de áudio? Sim, elas podem, mas elas preferem receber sinais de controle. A gente vai ver isso mais pra frente também. Agora, vamos entender esse parâmetro aqui, ó, os steps do sequenciador. O sequenciador, aqui ele está funcionando com 8 steps. Se eu diminuir esse cara, ele vai funcionar com menos steps. Aqui eu deixei ele com 2 steps só. E como esses dois caras estão zerados, esse cara aqui, ó, tá tudo zerado. Agora, se eu deixar um cara um pouquinho mais alto, ó, ele vai ficar só nesses dois. Ele está ignorando esses caras aqui, pode ver que está vermelhinho aqui. E ele só está funcionando entre esses dois. Então você consegue criar uma sequência, né? Agora vamos entender o que são triggers. Triggers é uma informação muito importante, porque dentro dos sinais de controle, nós temos agora 2 tipos de sinal de controle. Nós temos, quer dizer, são 3, né? 3 de certa forma, são o control voltage no geral, que é o sinal de controle em si, e daí nós temos 2 tipos de mensagens. Isso, são 2 tipos de mensagem, não são 2 tipos de sinal. Uma mensagem é o trigger. Eu vou conectar esse cara aqui para vocês verem. Olha que interessante. Vocês estão vendo que ele está fazendo vários risquinhos? O que é o trigger? Vocês podem até ver aqui pelo cabo, né? O trigger, ele é um estalo, ele é um gatilho. Ele simplesmente dispara um sinal muito rápido. E esse sinal é de 10 volts. O trigger sempre está em 10 volts. Então ele dispara um gatilho de 10 volts. E esse gatilho está acontecendo, no nosso caso aqui, toda vez que ele passa por um step. Então, ele passou pelo step 1, ele deu um trigger. Ele passou pelo step 2, ele deu um trigger. Toda vez que essa luzinha acende, ele dá um trigger. Esses botões aqui, ó, olha que legal. Esses botões, eles definem pra gente quem vai ser ativado e quem não vai ser ativado com trigger. Então, se eu tirar esse cara aqui, ó, o tempo dele diminuiu pela metade, ó. Novamente, temos aquele acontecendo. E aqui ele diminuiu pela metade. Se eu tirar esse outro cara aqui, não temos mais triggers acontecendo. O sinal não está mais saindo. Então, para cada step, eu consigo enviar um trigger. É um gatilho que fala assim, ó, agora acontece alguma coisa, agora acontece alguma coisa, agora acontece alguma coisa. Beleza? Aí, com essa ideia de trigger, eu já vou emendar a ideia de gate. Mas aqui nesse módulo a gente não vai conseguir mostrar exatamente um gate. Mas um gate, ele é um trigger mais longo. Na verdade, ele é um trigger com tamanho definido. O gate, ele tem essa função mesmo, ele é uma porta. Então ele diz para você se a porta está aberta ou se a porta está fechada. Se a porta estiver aberta, ele manda um sinal de 10 volts. Se a porta estiver fechada, ele não manda sinal nenhum. O gate é usado principalmente quando você pressiona uma tecla. Porque quando você toca uma tecla no teclado, ele simplesmente não dá um disparo. A nota não dispara e para. Ela vai ficar disparada, você vai ficar ouvindo o som da tecla até você tirar o botão da tecla. Então, quando você pressiona a tecla, ele inicia o gate está aberto, a porta está aberta. E quando você solta a tecla, a porta está fechada. Essa ideia de gate eu vou trazer um pouquinho mais pra frente na hora que a gente falar de envelopes. Por enquanto, não se preocupem muito com isso. O importante aqui é a gente entender que o trigger traz essa função de dar um sinal toda vez que um step, nesse caso, está sendo acionado. O trigger, ele é uma informação que pode ser usada em diversos outros lugares, tá? No nosso caso aqui, ele está sendo usado para isso. O clock, aqui a entrada de clock, ela é clocado por um trigger também. Então, eu tenho um trigger que entra no meu clock, não no caso esse, porque não daria certo, mas eu poderia conectar um trigger de outro lugar no meu clock e fazer ele acontecer a todo momento. Só para finalizar aqui a apresentação desse módulo, para a gente poder fazer umas conexões, vocês entenderem com mais clareza como funciona o sequenciador, eu vou explicar para vocês o que são esses outros parâmetros que eu não comentei. Então assim, aqui a gente tem um controle de voltagem para o tempo, aquela mesma coisa daqui, ó, só que nesse caso, controlando o tempo. Então eu posso entrar com alguma ferramenta aqui, com algum sinal aqui, que controle esse knob para mim, dinamicamente, se eu quiser. A mesma coisa para os steps, eu consigo controlar quantos steps vão estar acontecendo dinamicamente. Percebam que é muito poderoso isso, porque você consegue fazer qualquer coisa, consegue fazer o que você quiser. Aqui é a entrada de clock. Essa aqui é uma entrada que inicia o nosso sequenciador. Quando a gente está usando o clock interno do sequenciador, que é o caso, ó, o nosso botãozinho está ligado. Se eu desligar, ele parou de funcionar. E ele parou num step. Ele não vai desligar, ele simplesmente vai pausar em um step. Estou nesse step. Então, se eu pegar um control voltage, ó, eu estou nesse canal, e aumentar esse cara aqui, ó,
eu estou recebendo diretamente o sinal que está entrando nesse knob. Beleza? E o reset, se eu apertar o reset, ó, eu vou aumentar esse cara aqui. Se eu apertar o reset, plau, ele vai zerar. E ele vai zerar por quê? Porque ele voltou para o primeiro step. O reset volta sempre para o primeiro step. Ó. Eu estou no primeiro step novamente. Então vamos lá. Aqui embaixo. Aqui embaixo nós temos uma saída que sai exatamente o que está sendo controlado aqui nesses steps. Então você pode ver que se eu girar esse knob aqui, eu tenho essa saída dessa informação. Isso pode ser útil em alguns casos. Aqui no caso a gente nem vai usar essa conexão. O nosso clock, ou seja, o clock interno do sequenciador está passando por aqui. Então se eu quisesse ligar um sequenciador no outro e fazer eles ficarem sincronizados, eu pegaria essa saída de clock e ligaria na entrada de clock do próximo sequenciador. Eles estariam sincronizados. Esse cara aqui é a nossa saída de run. Então, toda vez que eu ativo ou desativo o run, ele envia um trigger para mim por essa saída. Isso também é interessante se eu quiser dar play em mais de um sequenciador ao mesmo tempo. Ou às vezes eu tô com um desligado e outro ligado. Se eu clicar em um, ele desliga o outro, ele faz invertido. Tem várias formas de usar isso aqui. E esse cara aqui também é para o reset. Então toda vez que eu clico no botão do reset, ele dá um picozinho aqui, um trigger pra gente desse step. Desse reset. Essas outras saídas aqui, elas são saídas do step em específico. Então, por exemplo, vamos supor que eu quero que toda vez que ele passe pelo primeiro step, ele me envie um sinal para eu saber, olha, ele passou pelo primeiro step, ou ah não, ele passou pelo terceiro step. Então vamos ligar esse cara aqui, vamos ver o que está acontecendo. Olha só, toda vez que ele passa por esse step, ele me manda um sinal. E olha que interessante, esse sinal aqui, ele não é um sinal de trigger, porque o step está ligado, ó, ele vai ficar ligado durante o tempo todo que esse step estiver acontecendo. Esse sinal aqui a gente poderia considerar um sinal de gate. Ele é um gate de 100%, inclusive. Existem sequenciadores que têm um controle também do tamanho do step, o tamanho do gate do step. Então você poderia diminuir esse comprimento aqui e falar assim, ah não, eu só quero que essa informação que sai só aconteça metade do tempo. Ah não, eu quero que essa informação que sai só aconteça 2/3 do tempo. Você poderia fazer dessa forma. Pra gente não se alongar aqui, vamos falar agora sobre conexões. Vamos conectar esse cara aqui e pra gente fazer essa conexão, numa outra aula aí eu falei pra vocês que era legal a gente deixar os sinais de controle de outra forma com relação aos nossos sinais de áudio. Então eu vou fazer o seguinte, ó. Eu vou deixar o meu scope ali embaixo e vou deixar o meu sequenciador aqui embaixo também. O que a gente vai fazer? Bom, eu vou fazer aquela conexão básica que a gente já tinha feito na outra aula. Vou ligar uma onda dente de serra no meu filtro, ligar a saída do filtro no meu amplificador e ligar a saída do amplificador na minha entrada de áudio. Aqui nós já estamos recebendo áudio. Maravilha. Tá, mas isso aí a gente já tinha feito. Agora vamos brincar com o sequenciador. Vamos falar o seguinte, ó. Eu quero que essa primeira sequência aqui controle o pitch que a gente está controlando. Certo? Então, pra gente fazer isso, eu vou pegar o CV Alt 1 e entrar aqui no volt por oitava. Ó lá, já mudou alguma coisa. Eu vou baixar um pouquinho a frequência aqui, pra gente ter uma frequência mais tranquila de ouvir. E vamos ligar o sequenciador. Ó lá, ele tá rodando nessas três posições, porque são os steps que a gente deixou. Aqui a gente já começa a ter algo um pouco musical. Eu vou segurar o Ctrl e eu vou clicar aqui, ó, nessa saída de novo. Eu tô duplicando o cabo. Eu vou entrar no meu scope. Olha lá a minha sequência que tá acontecendo. Dá pra perceber que tá acontecendo exatamente, né, como tá acontecendo o som. Eu vou abaixar aqui, ó. E aqui, aqui você vai brincando, você vai se divertindo. Vou dar uma pausadinha aqui de novo, baixar o volume. Eu vou deixar rodando, na verdade. E, ok, agora o que a gente vai fazer? Ah, não, beleza, eu gostei disso, mas eu quero fazer mais. O que mais a gente pode fazer? Eu vou pegar a saída da minha segunda sequência e vou ligar essa saída
no cutoff do meu filtro. E vou aumentar esse cara aqui. Beleza, eu vou aumentar no 100% aqui pra gente ver exatamente como tá acontecendo. Vou deixar esse cara no meio. Esse cara eu vou deixar no meio também. Se você deixar ele sempre no 0, aqui no centro, ele vai ter esse movimento inteiro, pra frente e pra trás dentro do sequenciador. Se você deixar habilitado 100%. Então, se eu girar o meu filtro 100% pra frente, é como se ele tivesse aberto tudo. E se eu girar 100% pra trás, é como se eu tivesse fechado tudo aqui no meu cutoff. Beleza, vamos deixar aqui. E vamos fazer uma brincadeira, ó. Eu vou começar bem de baixo e vou abrindo a minha sequência até o máximo aqui, vai. Beleza. Vamos ver o que está acontecendo aqui também, pra gente conseguir ver visualmente. Então, ó, ele tá fazendo uma escadinha, tá vendo? Ele tá subindo aqui as frequências. Se eu aumentar o meu volume aqui, ó. Você pode ver que ele tá fazendo esse movimento, né? Os graves estão... Muito legal. Agora vamos fazer o seguinte, ó. Eu quero que Eu quero que saia som só quando ele tocar a primeira nota. Melhor, primeira nota não. Só quando ele tocar a última nota. Ó, só quando ele toca a última nota, ele tá fazendo o meu amplificador ficar no volume máximo. Porque lembra que eu falei? Essa saída aqui, ela tá dando 10 volts, ó. Ele até avisa pra você ali, ó, 0,10, 0,10, tá vendo? Na informativo aqui do lado. Então é isso, ó. Ele tá dando 10 volts sempre. E aí aqui, como é um sinal de controle, ele vai mesmo de 0 até 10. Não existe sinal negativo aqui, por exemplo. Se você abaixar para menos do que 0, ele vai continuar no 0, porque é um volume. Não tem como ter volume negativo nesse caso aqui. Existem outros casos, que é o caso do Ring Modulator, que você consegue ter o volume invertido negativo, mas a gente não vai falar sobre isso aqui. Então é isso, gente. Basicamente dá para brincar dessa forma. E aqui a gente está tendo uma breve referência do que seria um sinal de gate. Mais para frente eu vou conseguir mostrar para vocês aí, com mais módulos, como que funciona isso de uma forma melhor. Mas só com esses caras aqui, você já consegue fazer doideiras. Você pode dizer para ele, por exemplo, ó, que toda vez que ele chegar nesse step aqui, eu quero que ele resete, ó. Olha lá, toda vez que ele chega aqui, ele reseta, tá vendo? Isso é muito legal. Bom, eu fiquei de explicar para vocês o scope rapidinho. Então vamos lá. Vou deixar rodando aqui. O nosso time, ele aumenta o tempo de observação do nosso scope. Então você meio que acelera. Às vezes você está olhando para uma coisa, ela está muito fechadinha, está muito compactado, o nosso tempo ele abre isso. É o tempo de observação. O offset, ele joga para cima e joga para baixo o nosso sinal. Então às vezes você tem um sinal que ele está muito grave, você consegue jogar para cima para analisar, ou para comparar um sinal com o outro, por exemplo. E o nosso ganho aumenta o ganho ou diminui o ganho. Aqui nós temos uma análise também, que essa análise aqui é ruim de observar com esses parâmetros de input. Mas esse cara aqui, ele faz uma visão onde o eixo X do nosso scope está sendo o input 1 e o eixo Y está sendo o input 2. Então se eu tirar o 2 aqui, ó, ele nem aparece nada, tá vendo? Agora, se eu conectar, por exemplo, uma senoide aqui no 1 e uma onda triangular no 2, ele vai fazer um desenho maluco aqui pra gente. Olha lá. Tá fazendo um desenho doido aqui. Se eu começar a mudar a frequência, ó, ele vai fazer desenhos mais malucos. Isso aqui é bastante útil, mas para coisas mais complexas também, que infelizmente eu não vou conseguir passar para vocês aqui no curso. Mas aqueles vídeos que a galera desenha cogumelo, com osciloscópio e tudo mais, é a partir desse modo de visão aqui. E dá para desenhar cogumelo também com VCV, eu já fiz isso. E eu tenho vídeos no meu Instagram já mostrando eu fazendo esse desenho do cogumelo e tal no VCV. Gente, eu espero que essa aula tenha sido bem explicada. Tem muitos parâmetros aqui, eu tento passar isso de uma forma rápida, mas espero que vocês tenham entendido. E até a próxima aula.